Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um Mulheres que Inspiram, pessoas que trazem inspiração para nós. E é muito importante esse dia. Hoje a gente está com a Najara, fizemos aí o convite, ela super aceitou. Quero agradecer, Najara, pela sua presença, por você tirar esse tempo para compartilhar o que Deus está fazendo na sua vida com outras mulheres. O desejo do meu coração é que tudo que você fala aqui chegue a lugares que a gente nem imagina. Amém. E a corações também de mulheres que precisam ser impactadas e chacoalhadas daquilo que Deus tem para fazer. Então nós vamos começar, a Najara vai se apresentar para vocês ir conhecendo um pouquinho ela. Bom, obrigada pelo convite surpresa mesmo. Eu nem imaginava isso, mas glória a Deus. Então eu sou a Najara, eu tenho 33 anos de idade, casada, 2 filhos. Sou mãe, esposa, filha, aluna, várias Najaras dentro de uma só, né? São várias demandas. Mas eu sempre me apresento dessa seguinte forma, quando as pessoas me perguntam assim, quem é a Najara, né? Najara é filha amada de Deus. Amém. Eu descobri isso há pouco mais de 10 anos, mas sair desse lugar, né, de orfandade, se descobrir como filha é algo libertador mesmo. Então, quando eu me apresento, e eu deixo isso muito claro, não é diminuindo as coisas que eu faço ou as pessoas que caminham ao meu lado. Porque eu sou, de fato, esposa, eu sou filha, eu sou mãe, mas eu sou filha amada de Deus. Então, independente de qualquer outro papel que eu exerça, ele bem ou não, eu sou filha. Né? E eu gosto sempre de apresentar isso, e quando eu falo com outras mulheres ou meninas, adolescentes, que é hoje a maior área, né, que eu atuo, eu digo isso, independente do papel que você vai exercer na sociedade, lembre-se de que você é filha, e filha amada, e pronto, isso basta. Então não é sobre uma performance, não é sobre a quantidade de aplausos ou de pessoas que vão gostar ou não daquilo. Sim. Né? Mas antes de ser uma esposa bem-sucedida, uma mãe bem-sucedida, eu sou filha. E porque eu me encontrei como filha, então agora eu consigo exercer os outros papéis que a sociedade exige de mim. Tá? Então, acho que a melhor apresentação hoje é a Najara é filha de Deus. Sim. Filha mesmo, assim. E eu brinco lá em casa, eu falo assim, Deus ama os filhos, mas eu tenho um quezinho a mais, assim, eu brinco muito isso com eles, porque da onde eu vim, tudo que eu vivi, tem que ter um... Deus foi muito específico em me resgatar da onde eu estava, sabe? Amém, Najara. E assim, nessa sua história de vida, a gente sabe que hoje você tem um trabalho muito significativo com jovens, adolescentes, que é através da MPC, Mocidade para Cristo. Então a Najara, quando a gente conheceu ela, o primeiro contato foi com o pastor Rodrigo, foi para apresentar o projeto, logo depois veio a pandemia, né? E o Rodrigo sempre falava para mim, você precisa conhecer a Najara, você precisa conhecer a Najara. Eu não sei porquê. E a gente já se conectou mesmo nem se conhecendo. E aí, quando nós nos conhecemos agora há pouco tempo, num curso de capelania que nós tivemos na igreja, eu falei, Najara, você é a mulher. Eu falei, o Rodrigo já queria que eu tivesse conhecido você. Então é muito legal a gente ter pessoas assim. Nós, mulheres, precisamos ter pessoas de referência, pessoas que reflitam, né, força, coragem, dinâmica, porque ninguém quer ficar perto de pessoa murcha, né? Sim. Que não tem propósito, que não tem, né, um estilo de vida cristão diferenciado. Então, quando a gente vê uma mulher assim como você, é mulher que inspira. E eu me senti realmente inspirada por você. Uau. E sendo mais velha que você, mas eu senti algo muito de Deus assim na sua vida. E eu queria que você falasse para nós, Najara, desse projeto, e não só do projeto, mas quando que você ardeu pelo chamado dentro de você? Quando teve esse despertar para fazer aquilo que Deus tinha na sua vida? Uau. Bom, eu venho de uma família missionária sem saber o que é, né? Então eu conto isso para os meninos em casa, eles dão muita risada, assim, que meu pai chegava e aí ele às vezes via um morador de rua e ele falava, nossa, essa camisa parece com a minha. E aí ele ia procurar a camisa não estava no guarda-roupa. Minha mãe era essa mulher, assim, que ela estava fazendo comida, alguma coisa, e alguém chegava para pedir comida no portão, minha mãe colocava a pessoa para dentro, comia na mesa com a gente, dava banho à roupa do meu pai e despedia a pessoa.
Então, eu fui criada com isso, né? É muito legal, esses dias a gente estava relembrando em casa que o meu nascimento, no caminho para o hospital, meu pai fez uma obra social, né? Meu pai era policial e ficou sabendo que eu estava para nascer e tal. E ele saiu e foi para o hospital para ver minha mãe. E quando ele chegou perto do hospital, ele lembrou que eu não tinha comprado nada para mim e ele queria me dar um presente assim que nascer. E aí eles contavam que ele viu um morador de rua com um cachorrinho e tinha vários cachorrinhos juntos. E aí ele falou assim, viu, minha filha nasceu, eu preciso de um cachorrinho desse para dar para minha filha, que ela acabou de nascer. E aí isso que o mendigo falou para ele assim, não, mas não vai levar meus cachorros. E meu pai conhecia o morador de rua porque ele ficava perto da delegacia. E aí meu pai falou para ele assim, ó, então eu faço uma troca, eu te dou uma marmita todos os dias, enquanto você estiver aqui. E você me dá um cachorro para dar para minha filha. E aí o mendigo topou, então meu pai leva o cachorrinho escondido, assim, para me dar de presente, que tinha acabado de nascer, né? E essa cachorra ficou em casa até os meus 24 anos de idade, assim, durou muito tempo, né? Então eu tive várias experiências com o social, com o público, né? De várias demandas da sociedade durante muito tempo. Meu pai, por ser policial, contava várias histórias e a minha mãe sempre foi muito envolvida. Então a minha mãe, ela briga em hospital, ela briga pela aposentadoria do vizinho, ela sempre foi muito assim. Então isso sempre esteve muito dentro de mim, né? Naturalmente falando. E aí quando eu me converti em 2012 para 2013. Quando foi em 2015, eu participei de uma conferência na cidade de Campinas, na igreja da qual nós frequentávamos. E durante esse processo, acho que no terceiro ou quarto dia já de conferência, o pastor falou que Deus estava levantando pessoas ali à frente para viverem integralmente do chamado. E eu não sei te explicar o porquê e nem como, porque isso nunca passou pela minha cabeça. Eu estudava, trabalhava, fazia faculdade. Mas eu precisava ir lá na frente. Era muito doido. E eu lembro que eu falei pro Ronaldo, dá licença. Ele falou, vai. Eu falei, eu preciso ir na frente. Ele falou, por quê? Eu falei, eu também não sei, mas eu fui. E quando eu cheguei lá, uma das pastoras, a pastora Elaine, amava a pastora Elaine, assim, mulher de Deus, me abraçou para orar comigo. E enquanto eu orava, ela interpretava o que eu estava orando, era uma loucura. E ela dizia assim, a partir de hoje eu estou fechando todas as portas e cancelando a sua carteira de trabalho. Você vai viver integralmente do reino. Eu falei, lógico que não. Meu Deus, errou a pessoa, ou a pastora errou a pessoa. Ela confundiu, mas não sou eu. Eu tenho 2 filhos, eu tenho aluguel, casa. Não dá. Isso do sábado pro domingo. Quando foi na segunda-feira, eu fui mandada embora da empresa. E aí, ok, coincidência, né? Era uma época de cortes, aquela coisa toda e tal. E eu fui mandada embora. E eu falei, vou mandar currículo. Eu mandei mais de 100 currículos e não fui chamada para nenhuma entrevista sequer. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, peraí, não é assim, né? E aí fui pregar para Jesus. Eu faço muito isso. Eu falei, o senhor sabe, né, que eu tenho 2 filhos? Casa, aluguel, não dá? E não satisfeita, o Ronaldo foi mandado embora. Nossa. E aí ficamos os dois exatamente 9 meses desempregados. 9 meses com água, luz, aluguel, filhos, sérias demandas. Nesses 9 meses não faltou água, não faltou luz, não faltou gás na minha casa. De uma forma muito doida, porque não tinha condições da Eletropaulo, da CPFL, enfim, passar pela minha casa e não cortar a luz com 3, 4 contas atrasadas. Eu não recebi seguro-desemprego, o seguro-desemprego do Ronaldo ficou travado na Receita. E a gente não entendia o porquê. E acabava o meu arroz 3 horas da tarde, eu falava, Deus, não tem nem arroz pra janta, não vou nem te convidar pra jantar hoje. Era uma forma de não murmurar na oração. Às 6 horas da tarde, alguém chegava e falou assim, veio um arroz a mais na minha cesta. Você não se importa? A gente viveu literalmente do maná, assim, por 9 meses, sabe? Era um negócio muito doido. E eu lembro que uma grande crise que eu tive nesse processo, sem entender o que Deus queria comigo, porque na verdade era muito simples, ele queria que eu voltasse para minha casa. E que eu aprendesse a ser mãe agora integralmente e fosse esposa integralmente, né? E eu não entendia isso, para mim aquilo não fazia sentido. Um dia de muito calor, eu fui levar o Lucas pra escola, eu com o Ronaldo, enfim, e tinha uma sorveteria perto da escola e o Lucas pediu um milkshake. E o milkshake era R$3. E a gente não tinha os R$3 para comprar um milkshake para ele. E eu cheguei em casa muito irada, muita raiva. E eu fui pra janela, minha janela dava para um terreno, eu falei, Deus, é isso? É esse Deus que eu vou pregar? O Deus que deixa meu filho passar vontade por causa de R$13. Que evangelho. E aí eu enlouqueci.
acho que toda mãe, quando vê o filho numa situação. E eu lembro que eu chorei demais aquele dia, chorei muito, 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 muito. Né? Eu tinha perdido meu pai, eu tava em todas as situações, à flor da pele. E eu falei, que Deus é esse que eu vou pregar? E Deus falou comigo que a minha graça te basta. Eu falava, sabe de sacanagem? Não pode ser piada isso. E eu passei o dia inteiro muito brava. À noite, nesse dia, eu tinha um culto pra ir na igreja. E a pastora tinha me pedido pra falar sobre oferta. Eu falei, não vou, né? Justo oferta. Não vou falar sobre oferta. Tá ficando mal. E a minha conversa com o Espírito Santo é muito assim mesmo. Tipo, eu não fico rodeando pra falar o que eu penso, não. Eu falei, não, tá de sacanagem. Que oferta que eu vou falar? E aí, nesse dia, uma amiga me ligou. Eu já planejando ligar pra pastora e dizer, não vou. Minha amiga me ligou e falou, eu sei que você tá sem carro, eu vou te dar uma carona. Eu falei, tá bom. Ela chegou em casa, eu tava me trocando, ela deixou um monte de sacola na mesa. E eu não vi. Eu fui pro culto. E a palavra que Deus mandou martelar era sobre o maná de cada dia. Eu falei, você tá de brincadeira. O senso de humor dele é negríssimo, não dá pra falar. Preguei, vim embora, brava, chateada, porque pra mim era uma hipocrisia o que eu tava pregando. Quando eu cheguei, o Ronaldo tinha aberto aquelas sacolas e era uma compra extremamente completa. E compra não é a compra que sobra, que você doa. É a compra que você faz. Sim, pra você. Inclusive, o pó pra fazer milkshake. E aí eu olhei aquilo na mesa, falei, o que é isso? Ele falou, a Lu deixou aí, você não viu? Eu falei, não. Liguei pra Lu, falei, Lu, o que aconteceu? Ela falou, eu não sei o que aconteceu. Esse mês o meu vale-refeição caiu 2 vezes. Eu liguei na empresa pra reclamar, eles falaram que estava certo. Então eu entendi que era pra ofertar pra alguém. E como eu sei que vocês estão numa situação mais difícil, eu decidi fazer uma compra pra vocês. Mas tinha tudo que uma criança precisa pra um mês, tudo. E eu lembro de me debruçar sobre a mesa, comecei a chorar, eu falei, Deus, e agora? Ele falou, então agora você prega que a minha graça te basta. E aquele dia foi um estralo, alguma coisa mudou, alguma coisa virou dentro de mim. E aí eu falei pro Ronaldo, a partir de hoje a gente lê a Bíblia, a gente ora todos os dias. Por quê? Porque a gente tá gerando algo, a gente não sabe o que é, mas é uma gestação e isso precisa acontecer. E aí a gente começou a desenvolver alguns devocionais nós dois juntos, às vezes separados, exatamente 9 meses depois, que é o tempo de uma gestação. Uma empresa que não tinha condições nenhuma do Ronaldo entrar. A empresa ligou pro Ronaldo, fez entrevista, só tinha horário para noite, o Ronaldo foi chamado para trabalhar no primeiro turno. A habilitação dele estava vencida e ele foi chamado para ser operador de empilhadeira. Não fazia sentido a contratação. E aí Deus coloca o Ronaldo nessa empresa e ele ficou ali por 5 anos. E esses 5 anos foi exatamente o tempo suficiente para que Deus fizesse tudo o que ele precisava fazer. E aí entendi que eu precisava ser mãe de tempo integral, precisava ser esposa, e aí eu fui criar cronogramas com os meninos em casa e desenvolver devocionais entre mãe e filho e enfim, porque minha vida era muito corrida, porque a gente só trabalhava, né? Então era tudo correndo. Agora eu precisava criar uma rotina. E dentro dessa rotina, o Espírito Santo foi muito específico. Nós vamos tomar café todas as manhãs juntos. Então eu precisava levantar antes de todo mundo. Então muito eu falava sobre a mulher de Provérbios 31, mas eu não praticava o que eu falava sobre ela. Então agora eu precisava ser a mulher que levantava antes da casa. E preparava as coisas para que a casa pudesse funcionar. E aí eu tinha que levantar mais cedo. E era muito engraçado, assim. Eu preparava uma xícara de café, colocava a Bíblia, o meu caderno, e eu falava assim, e meu café? Era muito literal. Então, durante muito tempo, eu precisava fazer uma xícara de café e colocar do meu lado e puxar a cadeira. E era realmente esse ambiente onde o Espírito Santo, Jesus, literalmente estava ali, sentado comigo, tomando café. Né? E foi o tempo onde Deus me disse, olha, integralidade é isso. O integral é você lavar a louça sabendo o que você está fazendo para mim, é você cozinhar sabendo o que está cozinhando para mim. Eu não preciso que você seja vista, eu não preciso que você seja reconhecida pelas pessoas, mas você precisa ser conhecida no céu porque eu tenho algo grande para fazer. E assim aconteceu durante muito tempo e fui chamada de doida por muito tempo, né? Quem é que põe um café literalmente para Jesus na mesa? E fui muito julgada por isso. Só o marido trabalha, como é que ele vai bancar a casa com 2 filhos? Nossa, filha, né? Então, durante muito tempo eu ouvi situações muito pejorativas nesse sentido, mas Deus estava curando a minha identidade. E foi nessa época que eu me descobri, né? Ali na mulher de João 4, ali, a mulher samaritana, quando Jesus vem, a minha passagem favorita na Bíblia. Enquanto eu li aquela história de Jesus dizendo, Jara, você é essa mulher. Mas eu sou esse Jesus que vai parar um dia inteiro de caminhada, que vai mandar 12 pessoas comprar pão,
para eu te encontrar num lugar específico, porque é com você. E se eu precisar atrasar uma geração inteira para que eu faça em você, então é isso que eu vou fazer. E aí o sentimento de filha começa a fazer total sentido. Sim. Porque ele parava todas as coisas para estar comigo naquele momento, né? E foram 3 anos assim. Em 2018 eu conheço a missão de um acidente, literalmente. Alguém me convidou para fazer uma oficina de evangelismo, eu falei, eu vou. E quando eu cheguei era a implantação da MPC. E eu fiquei encantada com aquilo. Deus, como é que os jovens estão... O que está acontecendo? E aí Deus disse para mim, te preparei para isso, é aqui que eu te quero. Então foi um dia inteiro de preparo ali, de ouvir. Eu entrei sem saber o que era, à noite eu saí como líder de cidade, sem Quantos saber. anos você estava, Najara? Eu tava, isso fazem 5 anos, eu tava com 28 anos, mais ou menos. E Deus me chamou ali, naquele dia, para fazer esse check-in, esse workshop. E meu coração queimava de uma forma extraordinária. Eu sempre gostei muito de jovem e adolescente, sempre me dei muito bem. Os meninos lá na igreja falam, a tia prefere a gente do que os adultos, né? E é verdade. E nesse dia algo me incomodava, e as minhas noites nunca mais foram as mesmas depois daquele workshop. Eu precisava me levantar, e eu precisava orar pelas escolas, e eu precisava entender o que estava acontecendo, e Deus começou a abrir meus olhos para isso. E foi um período muito curto de tempo, muito curto. 2018, setembro eu conheci a missão, 2019 eu estive em BH pela primeira vez, na sede, né, no acampamento da MPC. E aí em 2019 eu estava lá em julho, eu fui para participar de um evento que a gente tem a cada 2, 3 anos, que é o Encontro Nacional de Obreiros. E eu vi uma pregação do pastor Marcelo Gualberto. Ele pregava sobre passar do ponto de retorno. E aí ele dizia que o avião ele tem um tanque, você abastece ele daqui para Brasília. Quando ele chega no ponto B, que ele vai de A a C, quando ele chega no ponto B, o piloto automático pisca para ele o painel e diz, olha, daqui para voltar você tem combustível, ok, tá tudo certo, o avião tá pronto. Mas se você passar daqui para lá, você vai, mas assim, você não sabe se vai ter volta ou se vai acontecer alguma coisa. É seu. E o piloto precisa tomar essa decisão diariamente quando ele está fazendo uma viagem. E aí o pastor Marcelo dizia, Deus está chamando pessoas hoje para passar do ponto de retorno, para gastar o resto de combustível que você tem com os jovens e adolescentes dessa geração. E você não sabe o que vai acontecer. Só que voltar já não é mais uma opção para essas pessoas. E aí eu entendia que o que Deus estava fazendo era aquilo. E aí eu fui à frente, nós oramos, tudo, e uma dor, um negócio, dores de parto, literalmente, sabe? Aquela coisa, tá nascendo, mas é algo bom, mas te gera dores, enfim. E eu lembro de chegar em casa e contar pro Ronaldo, na mesa, o Ronaldo ficar assim, olhando pra mim. E eu falei, o que foi? Ele falou, não, ok, eu entendi. E você precisa mesmo passar do ponto de retorno, não tem mais volta. E nós, como família, nós vamos te respaldar nisso, você precisa ir. Então foi algo muito surreal, nunca foi algo planejado. Não nasci em família cristã, então, né? Muitas vezes eu perguntei, Deus, por que eu? Não tinha sentido nenhum, não fazia conexão. E aí, muitas vezes Deus me respondeu, se não você quem? Né? Então eu acho que Deus precisava de alguém que realmente tivesse assim, disponibilidade. Ok, eu vou. E eu nunca fui medrosa, então acho que ele juntou a minha falta de senso de perigo com aquilo que precisava acontecer. Então foi isso, assim. E eu não sei explicar nem como, nem onde. Não sei explicar o porquê. Eu fui uma filha muito tranquila, assim, lógico, adolescente, mas nunca dei grandes problemas aos meus pais. Mas eu sou completamente apaixonada por essa geração. Amém. Não faz sentido eu fazer qualquer outra coisa. Eu vou estar com 80 anos e eu vou estar falando para jovem e adolescente. Isso é a certeza que eu tenho. Do resto, eu não tenho certeza de mais nada. Né? Se vai ser aqui, se vai ser em outras nações, eu não sei. Mas eu sei que vai ser com a geração que as pessoas normalmente desprezam. Ah, jovem não quer nada, você quer me ferrar. Alguém diz para mim, a geração Nutella não quer nada com nada. Para mim, não é isso. Eu acredito que eles são uma geração extremamente compromissada com os valores que eles acreditam e que quando bem encaminhados eles têm um poder de transformação que ninguém tem. Então, eu não sei te explicar como, mas eu sei que é para isso que Deus me chamou, entende? Amém. E assim, quando a gente fala, né, de chamado, de propósito, a gente vê muita gente desistir no caminho. É igual a história do piloto, ele pode voltar para trás.
e principalmente no meio cristão mesmo, evangélico, muita gente hoje a gente olha da nossa geração, da nossa idade, que está estagnado, que tem um chamado, que tem um potencial e por decepções, por situações, estagnaram e pararam e tem a seguinte maneira de pensar que não quer mais. Eu estou aqui, eu vou na igreja, assisto um culto e só isso que eu quero, né? E isso eu me entristeço bastante quando eu vejo uma situação dessa, porque a gente que está no meio ativo, você fala, tem tanta coisa para a gente fazer, né? Tem tanta coisa para a gente realizar, pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de pessoas curadas, saudáveis emocionalmente, né? Pessoas que têm uma palavra de conforto para dar para outra pessoa, e eu vejo que você tem sido uma pessoa assim no meio dessa geração de adolescentes. E eu queria te fazer a seguinte pergunta: no meio de tudo isso, Najara, do seu chamado, do ingresso na MPC, ministerialmente falando, teve alguma situação que você foi desmotivada? Porque existe, a gente sabe que N situações, mas tem situação que você nem dá bola, que você fala, isso aí já ouvi, mas às vezes a gente passa por certas situações que mexe, que você, opa, peraí, te faz pensar, mas a gente sabe que são as vozes do inimigo ali querendo te confrontar para você voltar para trás e desistir daquilo que Deus te chamou para fazer. Teve alguma situação que te marcou? Tem todos os dias, né, Dé? Todos os dias tem alguém disposto a atrapalhar aquilo que ele não ajuda a fazer. Né? A gente usa muito essa frase, principalmente com os adolescentes. Gente infeliz não quer ver ninguém feliz. Então ele vai ter sempre um palpite, ele vai ter sempre um eu acho. Sim. E aí eu aprendi uma lição muito cedo, e aprendi isso com o meu pai, com os meus pais, né? Com várias pessoas experientes. Mas sabe aquela coisa assim, uma crítica construtiva? Só que crítica construtiva de quem nunca construiu nada não tem que ter peso na minha vida. Né? Então, em muitas situações eu fui, ok, fulano, tá. Mas houve pessoas de peso na minha vida em que falaram de maneira velada que achavam um absurdo o que eu estava fazendo. Né? Como é que você vai abrir mão da tua carteira de trabalho por tudo que você faz? Por que você... Né? E muitas situações. Mas uma situação, assim, de alguém que... Eu não sei nem o nome da pessoa. Foi dentro de uma escola. Nós estávamos começando um projeto de escola da vida. E nesse dia houve uma situação entre aluno e professor. E eu entendo a professora, eu entendo o educador hoje em dia. Eu sei que o Estado não faz o que deveria fazer, né? Eu sei que muitos pais negligenciam a educação dos filhos e aí transferem isso para o professor, para o motorista do Uber, enfim, várias situações. Mas eu entendo também que toda autoridade é instituída por Deus. Então o professor, ele, crendo nisso ou não, ele é voz profética para essa geração, para os alunos dele, né? Então eu acredito que as autoridades, sejam eles pais, mães, tios, eles precisam tomar cuidado com aquilo que falam. E isso independente da religião. A gente vai ouvir isso em qualquer outra religião como lei do retorno. Como você atrai, né? Então a gente sabe que Deus diz, olha, sobre a nossa boca existe poder de vida e de morte e tal. E aí essa professora, em determinado momento, encostou do meu lado, eu ouvindo o palestrante na Escola da Vida, meu primeiro Escola da Vida, eu assim... Eu tinha ânsia de vômito 24 horas por dia, eu não comia, eu não dormia. E a professora falou assim, eu não sei por que vocês fazem isso de graça, não. Aí eu olhei para ouvir o que ela estava falando, porque até então... Porque isso aqui é o chorume da sociedade. Esses meninos não vão dar em nada. Não. Se vocês conhecessem a história das famílias dele, de onde eles vieram, e ela falou aquilo para mim, e eu, na Jara, falando, eu poderia facilmente ter enforcado ela. Porque é o que vem, né? Mas eu olhei para ela assim, e eu lembro que a única coisa que eu fiz foi, Jesus, me socorre aqui. Eu não tinha reação diante daquilo. Como é que alguém, um educador, fala isso, sabe? E aí o Espírito Santo falou pra mim assim, fala pra ela que a gente é especialista em reciclar. E eu falei pra ela, pronto, preocupa não. Até sexta-feira isso vai ser transformado, porque a nossa área de atuação é reciclagem. E saí de perto dela, porque eu precisava sair de perto dela, não tinha condições.
E aquilo me corroeu a semana inteira, sabe? Tipo assim, será que eu tô fazendo certo mesmo? Deus, será que eu tô no caminho certo? Jesus, se ela estiver certa no que ela falou. E se eu estiver largando os meus filhos em casa? E pra, sabe, uma situação assim. E na sexta-feira era eu que falava na escola. E na sexta-feira a gente fala especificamente sobre o amor de Deus. Abertamente. Uhum. E eu falei, Deus, que... E aí, Na mesma escola na dessa mesma professora. escola. Na sexta-feira, tentei... E durante a semana a gente divide os alunos em blocos, né? Pra poder falar. Na sexta-feira é um evento cultural. Então vem todos os alunos da escola e todos os professores pro pátio. Eu tinha uns 800 alunos ali assim, ó. Porque até então a gente passou a semana inteira fazendo algo diferente com eles. Na sexta-feira eles queriam ouvir o que a gente tinha pra falar, porque eles já estavam abertos. Uhum. Quando eu peguei o microfone pra falar, foi uma gritaria, tal, aquela zoeira deles, isso aqui. E eu senti o meu corpo desfalecer, assim, sabe? Eu falei, Deus, me ajuda aqui. E aí comecei a falar sobre o amor, que eu acredito que o amor é uma pessoa, que o amor não trai, o amor não rouba, o amor não engana. E, né, bati um papo com eles. No final, eu fiz o seguinte apelo. Se você deseja caminhar em amor e com o próprio amor, eu quero que você se levante do seu lugar. Porque não dá pra continuar sendo quem a gente era até segunda-feira. A gente precisa mudar, tal. E essa situação em específico que tinha acontecido com um aluno. Esse aluno levanta no meio de 800 alunos. Assim. Ele é o primeiro a levantar em lágrimas. Mas em lágrimas, em lágrimas. Ele vai até a professora. A mesma professora. Abraça ela, olha pra ele e fala assim, você me perdoa por tudo que eu já te fiz? Meu Deus. E aí acabou a equipe, acabou porque não tinha mais o que fazer ali. E vários alunos levantaram, ergueram as mãos pedindo para caminhar com o amor e tal. E a gente vai entregando um folhetinho, a gente vai abraçando um, conversando com outro, porque a gente não tem equipe suficiente para 900 alunos, não dá. E esse aluno abraça a professora e ele fica abraçado nela, assim, chorando compulsivamente com ela. E aí ele pede perdão para ela, e ela diz que perdoa ele e tal, não sei o que. E eu fiquei só contemplando aquele momento, assim, eu não queria ver mais nada. Ali Jesus podia me arrebatar, tava tudo certo. E aí eu tive a certeza, vale a pena fazer o que eu faço. E tudo bem que as pessoas falem contra, que as pessoas não acreditem, sabe? O menos provável. E é isso que Jesus gosta de fazer, né? Ele pega o menos provável E transforma. E aí esse menino levanta e fala isso. Então foi fantástico. E ali eu falei, uau, é isso aí, né? A gente brinca lá em casa e fala assim, pergunta pra ele, por que você levantou hoje? Aí, para dar dor de barriga no diabo. Falou, exatamente, essa é a nossa missão. Aquele dia eu falei, uau, né? Então vale a pena. Outras frases, outras situações, com certeza, de pessoas assim, você não deveria ouvir, você ouve, mas todas as vezes, e várias vezes eu pensei em, ai, deixa quieto. Ai, não vou. Várias vezes você pensa aí. Mas aí eu lembro dessa cena. Sabe? Foi um presente de Deus, foi um cuidado muito específico de Deus pra mim, sabe? Sim. Tipo assim, Najara, ok, continua. Né? Não vão ser todos, mas vão ser alguns. Sim. Então, ok. É uma experiência, né? Ele nos dá experiências para nos fortalecer e nos firmar cada vez mais no propósito. Sim. Porque desistir é muito fácil. Quando vem os problemas, quando vem as situações, pessoas, né? É muito mais fácil a gente desistir. Falar, não vou fazer mais. Mas persistir e insistir naquilo que Deus chama a gente para fazer é diário, né? É uma luta diária. E não tem como. Agora, sim, você que está dentro das escolas, isso que eu acho super importante, porque muita coisa é maquiada, né? Pelas mídias, por tudo. Só quem está dentro ali do ambiente, do projeto semanal, porque não é uma coisa que vocês fazem, não é vamos lá uma vez a cada semestre, não. São projetos que acontecem semanalmente. Isso. Eu queria que você falasse para a gente, Najara, mulheres, né? Qual é a situação hoje das escolas que você tem passado, que você tem visto? Porque todas nós podemos fazer algo, toda mulher pode fazer algo, né? Seja num café, seja numa conversa com um aluno, com um adolescente, todas nós. Às vezes a pessoa, ela pode não ter ali, estar dentro de uma igreja ou frequentar uma igreja,
mas como a sua família que sempre foi voltada numa área social, sempre sentiu aquele, né, aquele chamado de ajudar alguém, de fazer algo por alguém. Eu queria que você contasse para nós hoje a situação das escolas. Se eu pudesse dar uma palavra para as escolas hoje, e isso assim a nível Brasil, tá? Porque como a missão ela acontece em todo o território nacional, a gente recebe Sim. muita notícia, a gente compartilha muito. Caos. É caótico o cenário escolar hoje, né? Eu tenho situações onde o tráfico de droga é fluido dentro da escola, a violência contra as meninas, isso tá num nível assim tão alto de relacionamentos abusivos dentro da escola. Meninas engravidando dentro da escola, facções que nascem, gangues que nascem, e aí você fala assim, isso é coisa de filme. Não é coisa de filme, é muito doido isso. Porque você se vê ali e você fala, cara, isso acontece mesmo. Como? Né? Nós temos casos de meninas de 11, 12 anos que assediam os meninos. E o contrário. Então é um caos. O que me acalma em tudo isso, todas as vezes que eu vou para a escola, todas as vezes que eu penso em algo, ou quando eu recebo uma notícia muito ruim, é o seguinte, eu sempre falo isso, né? Jesus é especialista em caos. Ele consegue pegar o nada e transformar em tudo. Essa é a missão dele. É o que ele consegue fazer e é o que ele tem prazer em fazer. Então, quando eu vou para uma escola, todas as semanas, ou quando a gente está entrando pela primeira vez numa escola, eu sempre declaro ordem ao caos. Sabe? E isso, assim, e falo isso para os voluntários, para quem está comigo. Quando eu piso na escola, eu falo, Jesus, traz ordem ao caos. Porque não dá para a gente resolver. A gente tem equipes no Brasil todo, no mundo todo hoje, mas ainda assim não dá para resolver. Sim. Né? O caos está instaurado e eu não consigo abraçar todas as situações e resolver todas as situações. O que eu faço é trabalhar na transformação dessa cultura de guerra dentro das escolas e trazer um pensamento de cultura de paz. Então a gente trabalha muito com eles a questão do respeito, a tolerância, a diversidade, presta atenção, sabe, respeitar os mais. A gente vai trabalhando, mas isso é um trabalho muito pequeno diante de tudo que está acontecendo. Então a gente vai fazendo semanalmente um pouquinho, né? Imagina que eu tô com eles 15 minutos por semana em cada sala de aula. 15 minutos. Esses meninos ficam expostos a todo tipo de violência, a todo tipo de abuso, 8, 9 horas dentro da escola. Quando a gente faz um cálculo do tempo que o menino fica dentro da escola para o tempo que ele está em casa, é desproporcional. E isso é algo que o diabo colocou lá no mundo, lá no início, né? Eu trago as crianças para o governo cuidar. Então hoje a escola oferece uma boa comida, oferece roupa, oferece segurança dentro da escola o dia inteiro. E aí cria-se essa falsa sensação de que não, é melhor na escola do que na rua. Sabe? Mas e dentro de casa, como que é? Então, assim, é desproporcional, é desleal o tempo que a gente tem com eles para tudo que acontece. Então é um caos. É caótico o que a gente vê ali. Né? E aí, transformar todos, a gente não consegue. O que a gente faz é ir semanalmente, plantar a esperança semanalmente. Alguns percebem muito rápido, outros demoram um pouco mais de tempo, né? Mas a gente não vai parar por conta disso. Eu não vou parar por causa da notícia ruim. Eu tô ali para mostrar as boas novas e eu vou continuar fazendo isso. Sabe? Isso é uma certeza. Isso é ok. É isso que vai acontecer. Então, o que eu posso dizer para as mães, e aí eu não tô dizendo mãe, aquela que gerou filho, né? A mulher, ela nasce com isso dentro dela. Está impresso nela. Isso é algo que o Espírito Santo colocou em nós quando nós somos gerados. Que é o auxílio. Que é a maternidade, independente dela ser física ou não. Separa 10 minutos do seu dia para orar por uma escola. Perto da tua casa tem uma escola. Ainda teu filho não estude ali, ainda teu sobrinho não estude. Ora por aquela escola. Pega o nome da escola, pega o nome dos diretores. 10 minutos, dá ordem ao caos. Começa a dar ordem, começa a liberar palavras no espiritual de que o caos vai cair por terra, de que a violência vai cair por terra, que Deus vai botar a ordem. Sim. Eu não posso ir para a escola, eu trabalho o dia inteiro. Ora por essa escola. Jara, eu não posso estar no café com os professores.
investe. Você pode fazer alguma coisa. Sim. Passa na frente de uma escola, dá uma de doido, estende a mão, profetiza sobre aquela escola e tá tudo bem. Eu faço muito isso, né? Quando a gente passa perto de uma escola, se a gente tiver a oportunidade de parar, a gente para, senão a gente passa abençoando. Eu não sei qual é a escola, estados que eu já pisei, mas que eu nunca fui na escola, mas eu vou fazer isso. Né? 90% dos adolescentes brasileiros, 90% estão nas escolas de segunda a sexta. Os outros 10% a gente fala daquela margem que preferiu trabalhar do que estudar, estão em sociedades onde a família não acredita que o estudo transforme, enfim. Mas 90% da grande massa, né, a maioria dos adolescentes estão dentro das escolas. Então eu, como cristã, eu preciso fazer algo. Talvez eu não consiga ir fisicamente, mas eu posso ir espiritualmente, porque a oração ela não tem barreira. Ah, mas o diretor tal é ateu. Ateu é ele, eu não sou. Quem tem que comportar como quem crê sou eu, não é ele. Então eu vou orar por ele do mesmo jeito, porque ele não pode me calar. Né? Ah, mas vocês entram na escola e vocês oram na escola e vocês fazem culto? Não. É porque eu não posso fazer isso. Cada like eu preciso respeitar. Mas em espírito, e quando eu entro e eu declaro, e é isso. É o que eu posso fazer enquanto eu posso fazer. Né? Então a gente pode assumir essas escolas em maternidade. Eu posso ser mãe de uma escola em oração. Né? No site da prefeitura, no site do estado, você pega uma lista com o nome de todas as escolas que tem no Brasil. Divide na tua igreja. Uma escola para cada um orar. E orar mesmo, é 10 minutos. Glória a Deus pelo Desperta Débora, né? Nós temos as Déboras, são as mães de oração, e elas fazem isso intencionalmente. Hoje eu sou uma Débora e a gente faz isso, mas dá para fazer algo, precisa fazer. Sim. Não, e é muito interessante, por isso que eu quis trazer isso também, Najara, porque às vezes as pessoas ficam tão bitoladas com o seu dia a dia, com o seu trabalho. Ah, aparece coisa assim em mídias, né, na TV e até mesmo em mídias sociais, mas a pessoa, tá acontecendo isso, mas tudo bem. E a gente que é cristão, você se sente numa responsabilidade de fazer a diferença, de fazer algo, né, por uma causa. E a gente sabe que nós somos gerados e dentro de nós há uma necessidade de lutar por algo, de fazer acontecer algo. E eu acho que mulher tem muito isso mais forte do que o homem, principalmente se é uma mulher que é dona de casa, que não tem um trabalho fora. Então, consequentemente, isso acaba desenvolvendo dentro da gente, né, do nosso coração. Fala, poxa, a pessoa senta com você, ouve ou está nos assistindo, ou está ouvindo esse podcast, a pessoa está ali e fala, poxa, aí eu posso fazer algo, né? Então, por isso que foi o meu desejo de trazer você para a gente bater um papo sobre isso, de você contar um pouco de você, do seu chamado, do seu ministério, justamente para alcançar mais pessoas, para mais pessoas terem noção do que está acontecendo e do que a gente pode fazer. Hoje, minhas filhas têm uma adolescente e uma pré-adolescente. Mas a gente sabe que isso está acontecendo tanto em escola estadual quanto em escolas particulares também. A particular não está fora dessa realidade, né? Então, aonde a gente pode fazer a diferença, a gente vai fazer. E que outras mulheres se inspirem para fazer essa diferença também. Então, eu te admiro muito. Eu acho que é sensacional isso, esse trabalho, esse projeto. Até quem está nos assistindo, quem ouviu esse podcast, depois você pode entrar lá no YouTube desse vídeo, você pode deixar seu comentário. Se você aí sentiu esse desejo de fazer parte, de fazer algo, quer conhecer mais os projetos, manda uma mensagem aí no YouTube para a Najara, ela vai estar respondendo você. E você tem essa liberdade. Se algo aí acendeu dentro de você, se você quer ser essa mulher que faz diferença, que lute por algo diferente também, e todas nós temos isso dentro de nós que precisa ser colocado para fora. Às vezes é isso que falta para você, um novo propósito. E Deus está trazendo isso aqui hoje, eu creio, para você estar nos assistindo, para você estar nos ouvindo, ouvir a história da Najara, todo esse projeto em pouco tempo, gente. A gente não está falando de uma pessoa que tem 30 anos de igreja, que o pai era pastor e estava envolvido com missões. Não, uma pessoa que
tem uma conversão recente, mas que ardeu um chamado no coração e deixou isso vir para fora e não olhou para trás, não quis retroceder, por mais que vem lutas, pessoas, né? E você vê que é algo impossível, o caos está instalado nas escolas, mas Deus a chamou para isso. E Deus quer chamar você para algo novo também, para fazer algo diferente nessa sociedade, nessa geração que a gente vive. E eu quero deixar um versículo, Najara, que Deus falou muito no meu coração, e eu acho que tem muito a ver, assim, com a sua pessoa, com a gente, com todas as mulheres. Está lá em João 14, no versículo 12, que diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém. Então pode ser algo impossível, né? Pode ser o meio do caos, mas através de você, através de mim, através de você que está assistindo, algo maior Deus vai fazer. Amém. Basta a gente se disponibilizar, abrir o nosso coração e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer algo. Eis-me aqui, Senhor, aonde eu posso chegar? Quem eu posso alcançar, né? E glória a Deus por você, glória a Deus por esse projeto. Quero te agradecer imensamente de você estar aqui com a gente, batendo esse papo. E eu sei que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer, grandes respostas virão, né? A gente teve o curso de capelania aqui na igreja e vocês trouxeram A Mari? A Mari, uma moça de 16 anos, né? E eu fiquei assim impressionada. E ela conheceu Jesus através da Escola da Vida. Da Escola da Vida, que faz parte do projeto, né? A Mari é resposta, né? A Mari é fruto dessa primeira Escola da Vida que eu te falei. E quando foi ano passado, nós fomos realizar um check-in na Casa de Deus. E a gente conversando e eu contando um pouco sobre essa escola, a Mari, assim, viu? Eu era aluna. E eu participei da Escola da Vida. Eu escrevi a carta e eu tive a resposta. Né? E aí, alguns anos depois, ela se converteu e hoje ela é voluntária e ela lidera outros adolescentes. Então, a gente tem resultado e Deus é tão bom que Ele permite que a gente veja o fruto do nosso trabalho. Né? Algumas pessoas não puderam ver, mas nós estamos vendo e eu sou grata a Deus por isso. Amém. Sabe? E isso que você falou, Dé, é muito sério. A gente, como cristão, isso precisa arder. E aí o que eu quero deixar é que se não arde, a gente então precisa ver o nosso nível de cristianismo. Porque não tem como, não existe a possibilidade de Jesus entrar na minha vida e a minha vida permanecer do mesmo jeito e eu achar que tá tudo bem. Não está, né? Então, se não arde, eu preciso rever. Qual foi o encontro que eu tive com Jesus? Porque precisa queimar. Precisa incomodar de alguma forma. É verdade. Amém. Obrigada, Najara. Obrigada eu. Por você vir. Obrigada a todas vocês. E eu creio que tudo isso que nós conversamos hoje vai inspirar você. Amém. E em nome de Jesus, que arda em muitas mulheres, né? Amém. O chamado, a vontade de fazer algo diferente. Esse é o desejo do nosso coração e eu tenho certeza que o maior desejo está no coração do Pai. Então, Ele nos chamou para fazer algo maior. Ele te chamou para fazer algo maior. Então, que você fique com essa palavra. Se esse testemunho, se tudo isso que a Najara falou aqui te inspirou, compartilhe o vídeo. Compartilhe com alguma amiga, com alguma conhecida que você sabe que tem potencial, que quer fazer algo. Compartilhe, não deixe isso só com você, essa informação só com você. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus guarde o seu coração, mulher, e que você seja inspirada sempre. Amém. Em nome de Jesus. Grande beijo, meninas.